E aí pessoal, eu sou Saul Lucena e no vídeo de hoje eu quero ensinar para você como usar a melhor e mais exaustiva concordância que você tem acesso no mundo, que é a concordância bíblica que nós temos aqui no Logos. Mas eu tenho até que reformular o que eu acabei de falar no sentido de ser concordância bíblica, porque a ferramenta concordância que nós temos aqui, ela não é somente para as escrituras, ela é também para a Bíblia e de maneira muito mais completa do que você encontrará em qualquer versão de papel, mas você também tem uma ferramenta que pega qualquer livro da sua biblioteca para analisar de forma exaustiva como a melhor das concordâncias. Como é que você pode usar essa ferramenta? Para isso, basta você vir aqui em ferramenta e você pode digitar então por concordância e escolher essa opção. Quando você selecionar, normalmente ela já vai abrir como padrão na sua Bíblia preferida. Lembrando, como é que escolhe a Bíblia preferida? Olha aqui os vídeos que a gente tem no canal que você vai ver a resposta para isso. E como é que você então vai ter como padrão? Você vai ter essa sua Bíblia preferida e você geralmente vai ter aqui a opção lema e todas as passagens. Mas isso são coisas que você pode editar. Antes de explicar para você como é que você pode escolher o que é que você quer visualizar de forma exaustiva aqui na concordância, deixa eu mostrar para você as opções que a gente tem da própria Bíblia. Então, como é que funciona aqui? Se eu estou na opção lema, eu estou vendo as formas lexicais, as palavras nas línguas originais conforme elas são encontradas nos léxicos, ou seja, nos dicionários, vamos dizer assim. E aí você vai encontrar então, se você tiver escolhido aqui todas as passagens, todos os lemas das escrituras, e ao clicar neles, você tem aqui aonde eles aparecem e todas essas opções são links clicáveis para você. Então aqui essa conjunção vav, que é do hebraico, ela aparece em 50.511 ocasiões e aqui eu posso ver qualquer uma delas. Então, olha que concordância completa. Eu estou vendo todos os lemas na língua original das escrituras. E eu estou vendo tanto do grego quanto do hebraico. Mas eu posso resumir. Vamos supor que eu queira me focar apenas no grego. Se eu selecionar aqui grego, ele vai mostrar então somente agora as palavras, em grego. Se eu quiser ver do hebraico, eu posso escolher somente o do hebraico. E até mesmo o aramaico é uma das opções que nós podemos analisar aqui. Então vai depender do que é que você está se focando. Mas vamos afunilar mais. Aqui nós estamos vendo de todas as passagens, mas onde é que você vê essa ferramenta sendo útil? Quando você vai estudar uma passagem específica, uma perícope, um parágrafo ali, e você quer saber quais são as palavras mais importantes. Uma das características para identificarmos isso é sabermos quais são as palavras que mais se repetem. Então vamos supor que eu queira estudar aqui João 21. Foi o primeiro capítulo que me veio à cabeça. Mas você pode escolher qualquer outra passagem que você tem interesse. Bastou digitar aqui a referência, nem digitei o nome todo, a referência e já apareceu aqui como opção. Ok, eu vou selecionar e agora, ao invés daquelas 600 e poucos mil lemas, a gente está vendo aqui 549 lemas. E aí eu estou vendo quais são os que mais aparecem. Então a gente tem desde o artigo, conjunções, pronomes e até mesmo nomes, substantivos, verbos, tudo isso. Mas se você quiser se focar primeiro, por exemplo, nos verbos. Quais são os verbos que mais se repetem nessa passagem? Afinal, o verbo é algo que você tem que começar se focando quando está fazendo uma exegese, uma análise sintática. Então, vamos começar aqui por verbos. Vamos afunilar. Selecionei. Ele agora está me mostrando apenas os verbos que aparecem nesse capítulo. Quais são eles e onde eles aparecem. Então, se eu quiser aqui ver, por exemplo, o verbo lego, se eu selecionar, ele vai me mostrar onde esse verbo aparece. Se eu clicar, ele vai abrir aqui ao meu lado, já na minha Bíblia preferida, essa passagem. E eu também posso afunilar ainda mais. Além de ver apenas os verbos, eu quero ver, por exemplo, apenas os verbos no indicativo. Modo indicativo. Dentre eles, eu quero ver apenas aqueles que estão no tempo futuro. Então já resumimos mais, temos 5. E aí você pode resumir ainda qual pessoa. Você pode então só sair usando uma combinação de filtros para afunilar e ver exatamente quais são as palavras mais importantes do seu texto, onde elas se encontram e tudo mais. Então se eu selecionar aqui, olha só, já estou vendo que palavra grega é, como ela foi traduzida e onde ela se encontra. Então isso ajuda demais. Mas isso aqui são os lemas. Eu também tenho como analisar passagens ou mesmo a Bíblia inteira através de outras coisas, como palavras. Qual é a diferença entre palavra e lema? Palavra é como está traduzido naquela Bíblia que você está usando. Então observe aqui que eu estou na área, então português, correto? Então aqui a gente está como foi traduzido as palavras para o português. Aqui então eu tenho Jesus, Pedro, disse, eu tenho todas essas características. Quando eu vou para o português, eu não tenho como afunilar tanto.
eu não tenho mais aquelas questões de se é um verbo, se é um substantivo. Isso é algo que está mais atrelado às línguas originais aqui na concordância. Mas ainda assim eu tenho como fazer uma ótima pesquisa e identificar aqui quais são as palavras mais repetidas, inclusive na tradução. Então, palavras são as traduções, lemas, língua original, mas eu tenho outras opções interessantes. Eu tenho também raiz, que também é língua original, mas aqui ao invés do lema, que é a forma como você vai encontrar no dicionário, você vai encontrar uma parte menor da palavra que é a raiz. Ou seja, às vezes você vai encontrar mais de um lema que deriva da mesma raiz. Então aqui você tem quais são as raízes, né, que você encontra nessa passagem que nós estamos analisando. E como aqui estamos falando de língua original, nós temos ainda como usar os filtros aqui do lado esquerdo para ir afunilando e encontrarmos exatamente o que queremos. Além disso, se não bastasse tudo isso, nós temos também aqui a opção de sentido. Sentido são algumas tags, algumas palavras-chave, alguns sentidos-chave mesmo, que nós do Logos vamos atrelar ao texto bíblico por meio do estudo cuidadoso. Então nós temos uma equipe que estuda, né, o texto e a partir disso vai então identificar quais são os sentidos de cada uma das palavras que está presente no texto que você está estudando, e você vai ver aqui esses sentidos que estão presentes na passagem que você está analisando. E aqui, olha, temos nessa passagem o sentido de dizer, expressar, ou seja, palavras que foram usadas com esse sentido, com o sentido de expressar. Palavras que foram usadas no sentido de discípulo. Às vezes são exatamente correspondentes, às vezes não. Então, por exemplo, aqui vamos pensar a opção de ser. Aqui já está o verbo conjugado. Amar. Aqui eu tenho o verbo conjugado também. Então você tem como analisar bastante atenção também os sentidos que as palavras são usadas aqui no texto. Você também tem uma das opções que para mim é super interessante, que lembra que analisar as palavras mais repetidas é uma das partes mais importantes para se fazer uma boa exegese e estudo bíblico, certo? Uma outra coisa é encontrar quais são os personagens bíblicos presentes, quais são os objetos presentes, os locais presentes, ou seja, quem, onde, o que, né? Tudo isso é importante. E quando eu seleciono a opção entidade bíblica, eu tenho acesso a isso, porque também através de um estudo aprofundado, detido com muita atenção, nós tagueamos todas as palavras das escrituras identificando quem são os personagens presentes em cada texto. Então, por meio disso, você consegue identificar aqui, na passagem que você estiver estudando, ou mesmo na Bíblia toda, naquilo que você delimitar, quais são as entidades bíblicas presentes. O que é que nós chamamos de entidades? São pessoas, são objetos ou animais, coisas do tipo, são também lugares. Então tudo isso são entidades que você pode encontrar. E aí, olha que interessante, eu consigo saber quem são as pessoas presentes na minha passagem. Eu tenho até como identificar aqui, ó. Eu tenho como escolher somente pessoa. E agora, ó, quem são as pessoas presentes e as mais citadas? Essa passagem, Jesus é o mais citado, 140 vezes ele aparece aqui. E não somente o nome dele, tá? Mas a pessoa dele. Então, aqui o verbo é uma referência a Jesus, então ele também está sendo identificado. Olha que interessante. Eu posso ver também de Pedro, e isso vai depender, é claro, da passagem que você está estudando. Se eu quiser voltar e ver não somente pessoa, mas quiser ver de objeto, posso filtrar. E assim eu vou filtrando e escolhendo exatamente o que eu quero. Então, olha que ferramenta incrível. Por fim, você tem aqui a opção de referência. Só que referência não vai funcionar muito numa Bíblia. Por quê? O que é que a referência vai identificar? Referências bíblicas mesmo. Aqui o que ele está procurando? Ele está procurando naquela passagem que você colocou na Bíblia como um todo, RM 12, 1 a 2, ou seja, uma referência de Romanos 12, do 1 a 2. Né? E o que a gente vai encontrar nas Bíblias são apenas então alguns momentos de referência cruzada. Ah, mas é útil para achar referência cruzada. É verdade, mas você tem ferramentas aqui diretamente feitas para isso. Então aqui, quando é que essa opção fica útil? Quando você, ao invés de olhar para uma Bíblia, você olha para um livro. Porque, como eu falei, essa concordância ela não é somente para Bíblias, ela é para qualquer livro que você tenha na sua biblioteca. Se você quer escolher aqui, eu cliquei aqui na opção para escolher outro livro e vou procurar aqui, vou só jogar para cima, ok, pronto, apareceu aqui, conhecimento e graça. Cliquei, ele já resumiu aqui, já analisou para mim todo aquele texto e está me mostrando todas as informações que eu preciso. Como eu estou aqui na opção referência, ele está mostrando todas as referências bíblicas que aparecem naquele texto. Olha que legal, fazer isso aqui, por exemplo, com a teologia sistemática.
sistemática. Então vamos digitar aqui, sistemática. Vou pegar aqui a dogmática reformada, por exemplo. Vou selecionar, ele vai criar toda a concordância, vai passar pente fino no livro e vai identificar todas as referências. Olha que legal, todas as referências à Bíblia, separadas pelos livros, separadas pelos versículos. Então você consegue encontrar tudo. Sabe quando você encontra um índice remissivo no final de um livro, um índice de passagens? Pronto, você pode fazer isso com qualquer livro aqui. Inclusive com livros que não tinham isso no original, né, no livro de papel, mas aqui a ferramenta cria isso para você. E aí, além disso, ele também vai pegar referências, né, de citações para outros livros. Por exemplo, a dogmática cita as Institutas de Calvino. Ela cita os pais apostólicos. Olha só, eu tenho como ver exatamente o que é que foi dito, o que é que foi citado, ó, numa referência, né, numa nota de rodapé. Tudo isso fácil aqui, acessível para você. Mas você também tem, além de referência, trabalhos citados, e você tem palavra. Então você pode encontrar todas as palavras que foram usadas naquele livro. Aqui a gente está vendo todas as palavras que foram usadas no volume 4 aqui da Dogmática Reformada, 200.647 palavras. Quais são as mais usadas? Então aqui a palavra Deus, que aparece 2.393 vezes. Se eu selecionar, eu posso ver onde é que aparece. Então é um índice completo, é uma super concordância exaustiva mesmo, completa de qualquer livro que você tem na sua biblioteca, das Bíblias de uma maneira que às vezes a gente nem pensava que era possível. Ou seja, use e abuse dessa ferramenta porque ela vai lhe ajudar muito a conseguir encontrar exatamente o que você está procurando e quais são as palavras, quais são as pessoas, os objetos, os lugares mais repetidos e mais importantes do que você está estudando. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe aí um like, se inscreva no canal e também recomende esse vídeo para outras pessoas. É isso aí, até a próxima. Valeu!